Bem-vindos, pessoal, ao curso de Bolsa de Valores, Forex e Mini Índice gratuito. São análises de longo e médio prazo e estratégias de day trade, swing trade e position trading que você aprende gratuitamente nesse curso diário para Bolsa de Valores com ações, Forex e Mini Índice no mercado futuro. Nosso website www.traderprofissional.com.br. Nossa homepage tem esse banner aqui, pessoal, principal, tá? Que é o curso de teste gratuito. Então, nesse banner você clica aqui e você se cadastra, porque toda vez que sair um vídeo novo, quase todos os dias de segunda a sexta tem, você ficará atualizado com vídeos de primeira qualidade. Meu nome é Leandro Santos, sou diretor do Instituto Trader Profissional. Sou trader profissional, administro capital para terceiros também. Sou programador, desenvolvedor. Quem desenvolveu o site e o sistema e o software Speed Risk Manager foi eu mesmo. E também entendo muito sobre programação neurolinguística. Se quiser saber mais sobre mim, você clica aqui em Quem Somos Nós e leia o conteúdo institucional. Bom, pessoal, são 5h21 agora, dia 7 de outubro de 2014. Muito bem, vamos fazer uma análise do Ibovespa e vamos também trabalhar um assunto nessa videoaula bem interessante para a sua aprendizagem através do vídeo. Bom, em primeiro lugar, o Ibovespa vem oscilando de maneira significativa devido às eleições. Em época de eleições, isso tende a acontecer no mercado, isso é estatístico. E o mercado, antes eu já havia falado que a tendência do mercado era de dar um stop aqui, ia dar uma oportunidade de compra em um suporte no Ibovespa, ia. Ao mesmo tempo tinha a chance de dar stop. Então acertamos. Ao romper a linha do Fractal Profits, que é uma metodologia que utilizamos, que traça cálculos de movimentos do mercado através de rompimentos especiais, onde essas linhas de rompimento são calculadas através de uma técnica ensinada em nosso curso. E também temos a média móvel, a Price Trend Line, que é uma média móvel especial que determina a tendência do mercado. Então estava acima da Price Trend Line, a tendência era de alta. Veja que quando está acima da Price Trend Line tende a subir, certo? E quando está abaixo tende a cair. Isso é estatisticamente comprovado. Isso é uma referência para a gente tomar decisão de compra e venda. E iniciou uma tendência de baixa, tendia a buscar essa linha do Fractal Profits, porque quando rompe uma linha do Fractal Profit de baixo para cima, vai buscar o próximo alvo. Buscou aqui. Rompeu de baixo, de cima para baixo. Tendia a buscar essa linha do Fractal Profits e veio buscar. E aqui veio buscar também, não chegou próximo, mas ameaçou a chegar próximo do alvo e tendia a fazer o quê? Tendia a fazer a correção e novamente testar esse fundo e romper essa linha do Fractal Profits e continuar a tendência de baixa. Esses movimentos do mercado são estatísticos, prováveis, é uma probabilidade e isso é a nosso favor. Então a gente sabe que na média móvel é um ponto de compra, é um ponto de suporte. Se o preço está acima dela, eu vou comprar. Mas se existe um rompimento da linha do Fractal Profits, onde o alvo é contra o sinal de compra, aqui aconteceu um sinal de compra, mas eu sabia que podia dar stop. Então a nossa metodologia consegue adivinhar quando vai dar prejuízo. Então você tem que ter uma metodologia. Não é só desenvolver uma estratégia, não é só ter uma estratégia que indica compra e vende. Você também precisa, além de comprar e vender, você precisa saber o ponto de compra e precisa saber filtrar as melhores oportunidades. E saber aquelas oportunidades que pode dar sinal de compra, mas vai ser um canto de sereia. Ou seja, vai ser uma operação, um sinal falso, um sinal que vai dar stop depois. E aqui a nossa metodologia adivinhou que ia dar stop. Vocês podem olhar nos vídeos anteriores no YouTube e você vai ver que eu tinha falado isso. Assumiu tendência de baixa e agora voltou para a tendência de alta. Então já tinha falado que estava em tendência de baixa e voltou à tendência de alta. Por quê? Rompeu a linha do Fractal Profits de baixo para cima e além disso tende a ter uma força explosiva para cima porque o preço se encontra acima da Price Trend Line, certo? Então, pessoal, e no mensal, tá? Para vocês verem
é que as minhas análises, elas mudam constantemente. As probabilidades no mercado podem mudar constantemente. E é exatamente sobre isso que eu vou falar no vídeo, porque surgiu uma dúvida de um visitante do site, que talvez seja um possível aluno, e eu vou estar falando sobre isso. E vai ser uma aprendizagem primordial para vocês. Bom, aqui no gráfico mensal, tá? No gráfico mensal, primeiro, se encontra acima da Price Trend Line do mensal. Então a tendência é de alta. Veja que quando se encontra acima da Price Trend Line, faz movimentos ascendentes, certo? Ou pelo menos ameaça. Então a força de alta direção é para cima. E fez esse fundo duplo, não rompeu esse topo ainda, fez esse padrão que é o engolfo de baixo. Lá no diário antes tinha indicado uma provável queda e agora fez esse outro candle que caracteriza, ainda não fechou o candle ainda, mas está caracterizando. Eu não posso estar falando sobre esse candlestick porque ainda não fechou, então o padrão ainda não está caracterizado. Mas o que tende a acontecer é como fez esse fundo, o preço tende a talvez. Veja que existe dois lados da moeda aqui para a gente trabalhar a questão de probabilidade. Então fica difícil também analisar a direção e força do Ibovespa pelo mensal, porque pode vir testar esse topo, certo? Mas também pode continuar a queda para vir testar esse fundo. Porque veja que fez um padrão de candlestick aqui. No momento é mais provável. A gente tem que aguardar esse candle aqui do mensal fechar para determinar que tipo de padrão é esse, certo? E a gente vai conseguir identificar se o movimento do preço do mensal é para testar esse topo e quem sabe romper e iniciar uma tendência de alta, certo? Mas no momento a tendência é vir testar esse fundo pelo padrão do mensal. Só que o diário indica ao contrário agora, está em tendência de alta, certo? Na realidade está iniciando, quem sabe, uma tendência de alta. Então isso é o que eu posso dizer aqui, porque o preço se encontra acima da Price Trend Line e no caso tem a probabilidade de continuar subindo, porque é estatístico, é uma probabilidade. Então tá bem difícil a gente definir qual a direção do Ibovespa no momento. A gente tem nos 60 minutos o preço acima da Price Trend Line, então se houver uma correção, de acordo com os padrões de candlesticks e ondas que temos aqui, tem um padrão que pode configurar se o preço voltar para a Price Trend Line, pode dar um sinal de compra e pode dar uma explosão. E o trader pode estar ganhando uma boa tendência nessa operação comprada no swing trade no 60, tá? Que é um sinal de compra especial, são padrões especiais da nossa metodologia chamada de sinal Eagle. E não é qualquer, existem vários sinais nas médias móveis, mas tem alguns especiais que é o que a gente só hoje é o que eu estou trabalhando 100%, são esses sinais para minha assessoria operacional, para minhas operações no Forex e tudo mais. Bom, pessoal, então agora vem no Ibovespa, então a oportunidade mesmo é 60 minutos swing trade, porque diário e o mensal tá bem difícil definir o que pode acontecer. É porque iniciou uma tendência de baixa, agora voltou a tendência de alta. Enfim, o mercado está indeciso a direção e força dele. E para iniciar uma operação não é a todo momento, tem que aguardar o tempo certo. Bom, agora o que a gente vai falar? A aprendizagem realmente dessa videoaula vai estar baseada em uma pergunta que um visitante me fez. Ele fez a seguinte pergunta, vou estar explicando em resumo. Ele vê que nas minhas análises eu não faço previsão e às vezes eu mudo a minha opinião, sendo que eu tinha uma opinião na semana passada. No Ibovespa mesmo eu falei que estava em tendência de baixa e agora já assumiu pressão de venda, de compra aliás, e descaracterizou a tendência de baixa. Então ele perguntou, você não faz previsão, Leandro, e você também não determina alvos, e você muda de opinião direto. Então como que você pode operar assim? Bom, em primeiro lugar, não tem como fazer previsão, e quem trabalha fazendo previsão não vai conseguir estar lucrando no mercado financeiro. Em segundo lugar, o operador, quem ganha dinheiro no mercado, quem se arrisca no mercado, tem a seguinte rotina. Quem é vencedor nesse mercado, quem consegue ganhar e sobreviver, tem a seguinte rotina. Primeiro, vai entrar numa operação. Segundo,
tem a probabilidade que ele vai determinar durante a operação. E as decisões que ele vai tomar durante a operação é de acordo com as probabilidades que a cada dia o mercado vai apresentando. Se você está trabalhando no gráfico diário, a probabilidade vai ser determinada a cada dia. Então aqui, por exemplo, eu iniciei uma operação de compra. Padrão de candlestick que indica a compra, foi feita a compra pela nossa metodologia. À medida que o preço ele vai andando, tá? Então vamos estar fazendo aqui como se fosse ao vivo. Então, à medida que o preço vai andando, eu vou determinando as probabilidades. Até o momento, o preço ele rompeu o topo, então a probabilidade dele ainda é de alta. Eu entrei na operação aqui e vou continuar segurando, certo? E aqui já fez um topo duplo. Existe probabilidade de correção. Como o movimento é muito alto, pode ser que aconteça uma correção por volta desse suporte, porque aqui era resistência, foi rompida, virou suporte. Vamos ver o que vai acontecer. E houve, então, a explosão novamente. E eu não saí da operação, não abortei a operação e continuei na operação. E como já fez um movimento ascendente, eu vou proteger meu lucro em pontos específicos de suporte. Aqui era um topo, rompeu, era resistência, virou suporte, e além disso fez um padrão de candlestick acima da antiga resistência que virou suporte, intensificando o poder desse suporte. Logo, é um ponto de proteção de lucro válido. Então vou proteger o lucro aqui. Se o mercado voltar, bater aqui, eu saio com esse lucro e saio da operação, certo? E o mercado ele continua, tentou romper, não conseguiu, fez ainda um padrão fundo triplo e eu continuo protegendo o lucro aqui. E aqui fez um outro padrão, um outro ponto de proteção de lucro, que foi nesse padrão de candlestick também de indefinição, que rompeu, que está acima da antiga resistência que virou um suporte forte. E o valor do suporte também é intensificado pelo padrão do candle, certo? E depois houve eu saí da operação, tá? Isso deu, então veja que eu determinei a probabilidade do mercado, mas a minha análise, como que foi a minha análise aqui? Presta atenção agora no grande segredo e você vai entender por que eu mudo de opinião rápido. Então aqui no momento estava indicando uma probabilidade de alta, estava indicando uma probabilidade de fazer uma tendência de alta significativa, mas inevitavelmente o que aconteceu? O mercado ele continuou a fazer os topos e fundos ascendentes prováveis, e à medida que ele ia subindo, à medida que ele ia progredindo, eu continuava na operação e ia protegendo meu lucro. Mas se eu entrei na operação e o mercado ele faz um padrão de indefinição aqui e ele volta, eu posso zerar a operação, posso abortar a operação, certo? Então, por exemplo, vamos ver aqui um ponto no gráfico que a gente pode estar mostrando um exemplo. Por exemplo, aqui, pessoal, tem chance de dar um sinal de compra, tá? Pela minha metodologia, se romper esse ponto. Então vamos acompanhar e vamos ver se essa probabilidade ainda é válida. Aqui fez um padrão arame de fundo. Depois do padrão arame de fundo, se rompesse o topo, eu poderia estar entrando porque está numa zona de suporte. Ao mesmo tempo, houve o rompimento do fundo, descaracterizou o sinal de venda. Não tá, a probabilidade de comprar e de dar certo acabou. Então ontem eu tinha falado que aqui era um ponto de compra ideal, mas descaracterizou porque fez um padrão diferente, com probabilidade diferente contra a probabilidade antiga. Então, à medida que o mercado vai fazendo seus movimentos, eu vou determinando as probabilidades dele, certo? E depois, aqui não foi um sinal de compra nem de venda, e aqui já assumiu uma pressão de venda. Então, antes eu estava com uma indicação de probabilidade de pressão de compra, e agora já reverteu o movimento do mercado, e o mercado já se encontra em movimento de descendente, certo? E, bom, aqui deu um sinal de venda também pela nossa metodologia, tá? Uma média móvel aqui, e aqui tinha chance, tem uma probabilidade alta de cair, de iniciar topos e fundos descendentes. Só que daí eu tomei stop, certo? Eu tomei o stop, e aqui tem uma probabilidade de iniciar topos e fundos descendentes também. E foi arriscado também mais uma operação aqui, foi arriscado uma aqui, tomamos um stop. E aqui não assumiu pressão de compra ainda estava com pressão de venda, padrão de candlestick arame de topo, com uma sombra significativa que intensifica a psicologia de pressão de venda e direção de queda do mercado, e houve a queda.
certo? E daí eu entrei, continuei na operação, protegendo o lucro. Aqui eu protegeria o lucro, mas a probabilidade de se rompesse esse topo era de que poderia acontecer uma explosão aqui. Eu saí da operação aqui com menos lucro e o mercado me deu a violinada na proteção de lucro. Saí com lucro, mas não consegui lucrar mais, tá? Então veja que a probabilidade do mercado ele muda a todo momento. Eu estava querendo comprar aqui, depois eu já mudei de opinião. Então, quem é operador, você que quer ser operador, você que quer ganhar dinheiro no mercado, você não pode ir na onda de analista de mercado e de quem está dando dica para comprar e vender, porque você tem que ficar acompanhando isso. Então você tem que ter um cara que fica acompanhando todo dia e dizendo o que você tem que fazer, comprar e vender, e também quanto de manejo de risco gerenciar para cada operação. Então a todo dia, se você está trabalhando no gráfico de 1 hora, de uma em 1 hora você vai ter que monitorar e ver as probabilidades no mercado. No gráfico diário, todo dia você vai ter que ver a probabilidade no mercado. Então, você já sabe, e eu não preciso falar. E na onda de analista, e na onda de assessoria que só dá a dica, mas não acompanha até o final, não vai dar certo. Porque não tem como trabalhar com previsão. A probabilidade no mercado pode mudar a qualquer momento, você tem que acompanhar. E se a probabilidade mudar, sua decisão vai ter que mudar. Você vai ter que abortar a operação. Se você estava disposto a comprar, você pode, como aconteceu aqui, você já vai iniciar uma operação vendida. E aqui eu ganhei vendido aqui, porque eu mudei de opinião. Visto que o mercado mudou de probabilidade. E eu decidi diferentemente, a meu favor, dessa maneira conseguindo arrancar lucratividade do mercado. Então, operar no mercado é bem complexo por causa disso. Necessita dedicação, necessita que você acompanhe o mercado, porque a probabilidade nele pode mudar a qualquer momento. E você precisa estar monitorando e tomando decisão à medida que muda as probabilidades. Certo? Bom, então esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha aprendido. A vida de um operador é assim, tá? Não trabalhamos com previsão. Nas minhas análises, 1 hora eu vou estar falando uma coisa, depois eu vou mudar, porque é assim que o mercado funciona, porque é assim que ganha dinheiro no mercado, e eu mostro as análises de acordo com o que um operador precisa fazer para ganhar dinheiro. Eu não sou analista de mercado, eu sou um trader mesmo, estou operando, me arriscando. Hoje 100% no Forex, na bolsa eu só trabalho com consultoria, porque eu trabalhei muitos anos com bolsa de valores. Fica então em paz e espero que tenha assimilado bastante conhecimento nessa aula. Divulgue para seus amigos, pode curtir meu canal se você se inscrever no meu canal, se você ainda não está inscrito. Curta o vídeo se for possível para ajudar meu canal a crescer e até mais.